Olá, boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então vamos lá, vamos começar com a palavra de oração, o nosso tempo, e pedindo para que nós sejamos edificados, desafiados e que o Santo Espírito, acima de tudo, possa aplicar a sua palavra em nossos corações, que tenhamos uma nova visão do Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração possa arder e ser aquecido pelo Santo Espírito ao estudarmos um pouquinho da sua palavra. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo aqui juntos, reconhecendo a Deus o privilégio de ter as ferramentas que o Senhor disponibilizou para nós, a internet, e queremos usá-lo, ó Pai, de maneira que isso possa fazer com que o progresso do teu reino seja visível, seja notório. Obrigado a Deus por esses irmãos que têm separado um tempo para ouvir e serem edificados, desafiados, confrontados com a tua palavra. Suplicamos que o teu Santo Espírito possa aplicar ao coração deles, à mente deles, aquilo que todos nós precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Peço também por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que de alguma maneira estão fazendo um tratamento médico, os que temporariamente perderam o seu trabalho. Pai, que o Senhor os visite. Que o Senhor os visite com poder, com o conhecimento de Jesus, que a comunhão e o relacionamento pessoal com Cristo nesse momento possa ser de tal profundidade, ó Pai, que ao olharem para trás, eles tenham nas suas bocas louvor ao Senhor por esse tempo que eles experimentaram, seja de doença, seja na perda temporária do trabalho, e que o Senhor possa cuidar deles, do coração deles e da família deles. Abençoe o nosso tempo aqui juntos, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, amém. Vamos lá. Eu tenho, então, trazido para vocês já há um bom tempo, né? Uma jornada aí no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e temos explorado a identidade de Jesus. Nós começamos, então, falando sobre quem ele é por meio daquilo da sua vida ministerial, da sua vida aqui na terra, da forma como ele lidava com seus discípulos, muitas vezes obstinados, cegos, homens que estavam mais preocupados com algum tipo de posição, de reconhecimento, e vimos Jesus então manifestando o seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade, sobre os demônios, quando ele expulsa o demônio, seja de uma pessoa, um demônio de uma pessoa, seja uma legião deles. Nós vimos Jesus lidando com a morte, e isso para nós é extremamente instrutivo e consolador, porque a morte, embora ela seja o nosso último inimigo, ela não venceu o Senhor Jesus. Então, quando nós passamos aquele relato da filha de Jairo, nós vemos Jesus lidando com a morte de maneira extremamente poderosa e graciosa, e de maneira assim que foi didático e pedagógico para nós. Nós vimos o Senhor Jesus lidando com ídolos do coração, quando ele se encontra com um jovem rico, e aquele jovem rico faz uma pergunta vital, extremamente importante, que é atemporal. Em todas as épocas não houve uma pergunta mais importante como aquela: o que faço para herdar a vida eterna? Não é? Então, nós lidamos também na mensagem de domingo passado sobre o chamado para sermos servos, olhando para Jesus como nosso modelo supremo. Então Jesus, ele está nessa jornada, ele veio para servir, ele veio para dar a sua vida em resgate, não por todas as pessoas, por muitos. E isso dentro da doutrina nós chamamos de eleição, a doutrina da eleição. Então Jesus Cristo morreu por aqueles que ele comprou com seu sangue precioso. E agora chegamos no capítulo 11
do Evangelho de Marcos. Você pode abrir, provavelmente eu vou dividir esse nosso tempo em dois momentos. São cinco pontos esse nosso pequeno estudo. Provavelmente eu trato de 3 pontos aqui e no próximo sábado eu finalizo essa perícope. Então você pode abrir Marcos, capítulo 11, dos versos 1 ao verso 11. Diz assim o relato inspirado pelo Espírito Santo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, grave esse local, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam, o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui vem então o nosso rei. O nosso rei que nos deu uma lição tão profunda sobre serviço, que faz uma pergunta para os seus discípulos ambiciosos, e ali então ele revela a motivação e o coração deles, onde eles desejavam ser servidos, e Jesus então nos dá uma lição poderosa de que servir ao outro é uma expressão de amor, que serviço é o conceito de grandeza na economia do reino de Deus. Depois ele se encontra com um cego, e ele então faz a mesma pergunta: o que quer que eu te faça? E ele fala: Senhor, que eu possa ver, ou que eu volte a ver. Aquele homem desejava conhecer Jesus, ele desejava ver Jesus, e em sua cegueira física, ele enxergava espiritualmente melhor do que até mesmo os discípulos, porque ele reconhece Jesus como filho de Davi. E esse então é o contexto que agora Jesus, na iminência de entrar em Jerusalém, ele faz então toda essa preparação. Então temos aqui o conhecido, a entrada triunfal em Jerusalém. Então a ideia principal aqui é: encante-se e fique satisfeito com o rei que veio para servir. Um cristão americano, ele fez a seguinte reflexão entre as diferenças do cristianismo e o islamismo. Eu vou ler, preste bem atenção. De nenhuma outra maneira, as diferenças entre muçulmanos e cristãos são mais nitidamente contrastados do que na diferença entre os caracteres e os legados de seus profetas. Talvez o contraste seja melhor simbolizado pela maneira como Maomé entrou em Meca e Jesus entrou em Jerusalém. Mohammed entrou em Meca, ou Maomé entrou em Meca em um cavalo de guerra, cercado por 400 homens montados, 10.000 soldados de infantaria. E aqueles que o cumprimentaram foram absorvidos em seu movimento. Aqueles que resistiram a Maomé foram então derrotados, mortos ou escravizados. Maomé conquistou Meca e assumiu o controle
como seu novo líder religioso, político e militar. Hoje, no palácio em Istambul, na Turquia, a suposta espada de Maomé está orgulhosamente em exibição. Veja, Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho, acompanhado de 12 simples homens, conhecido como seus 12 discípulos. Ele foi recebido e acolhido por pessoas que agitavam folhas de palmeiras, um sinal tradicional de paz. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque os judeus o confundiram com um rei secular e terreno que os libertaria do jugo de Roma. Enquanto Jesus veio estabelecer um reino celestial, o reino dos céus, muito diferente do conceito do reino que nós temos e que aquele povo também tinha. Jesus veio por um convite e não por força. Então Marcos, agora a partir do capítulo 16, 11 até o 16, ele vai registrar a última semana da vida terrena de Jesus Cristo aqui na Terra. Marcos então dedica um tempo grande, um terço do seu evangelho, à Semana da Paixão, como nós chamamos. Alguns então se referiam ao evangelho de Marcos como uma narrativa da paixão, uma introdução extensa àquilo que ele vai abordar. Será uma semana movimentada, culminando em sua morte na cruz e a sua gloriosa ressurreição. Então a semana começa com a chegada de Jesus em Jerusalém durante a Páscoa. A Páscoa era um momento extremamente importante para o judeu. E tradicionalmente chamamos esse texto então de a entrada triunfal. É uma declaração inequívoca da realeza do Senhor Jesus. O evento é tão importante que está registrado nos 4 evangelhos. Com a sua chegada, então, o dado, vamos dizer assim, é lançado. Não haverá volta. O Cordeiro de Deus, que antes da fundação do mundo havia então, em obediência a seu Pai e de maneira também voluntária, ele decidiu ser o sacrifício substitutivo para então comprar os seus eleitos, será morto no espaço e no tempo. A expiação pelo pecado, ordenada na eternidade passada, agora se torna histórica para todos aqueles que contemplam. Jerusalém está cheia de atividade. Durante a Páscoa, a população praticamente quadruplicava. Você imagina, de todos os cantos do mundo conhecido daquela época, esses judeus então vinham para Jerusalém para então participar desse momento. Então, imagina a tensão dos romanos com uma possibilidade de uma rebelião, com a possibilidade de um ataque, de algum tipo de violência. Esse era o contexto. Então, em primeiro lugar, adore aquele que está sempre no controle. Dos versos 1 ao verso 3. Jesus e seus discípulos, então, quando eles se aproximam de Jerusalém, eles foram a Betânia, no Monte das Oliveiras. Betânia, se você se lembra, era a aldeia onde moravam a Marta, Maria e Lázaro. Jesus havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias morto, ou seja, o corpo dele já estava em estado de putrefação. É o único milagre que mostra Jesus lidando com uma condição avançada de decomposição, e Jesus ressuscita Lázaro. Será o lugar onde Jesus, então, ficará durante a última semana de sua vida. Nosso Senhor, então, enviou 2 discípulos, o texto não diz o nome deles, para uma vila local, dizendo-lhes que, ao entrarem lá, eles iriam encontrar um animal, um jumentinho, amarrado e que ninguém havia montado. Como a Arca da Aliança, olha que legal, que paralelo bem interessante. Como a Arca da Aliança precisava de ser transportada, embora também era transportada pelos levitas, ela também foi transportada por animais, e esses animais, eles não podiam ter sido animais que foram usados em alguma vez para realizar algum trabalho. Eram animais que nunca haviam experimentado jugo ou até mesmo a serem montados. Assim, a verdadeira Arca da Aliança, olha que legal,
o Senhor Jesus, ele exigiu um animal que nunca havia sido montado. E ele, então, esse animal está trazendo Jesus, a arca em pessoa, entrando em Jerusalém. E ele planejou tudo até o último detalhe. E tudo isso, meus irmãos, apontam para algo, que ele é quem governa todas as coisas. A partir do momento em que ele entra em Jerusalém, as prerrogativas, então, da divindade estão presentes. Jesus, ele é o Senhor, é o mestre de todos os detalhes do seu destino divino. Um estudioso do Evangelho de Marcos, ele comenta o seguinte: a sua majestade e autoridade começaram a brilhar desde o momento em que ele entrou em Jerusalém. O Monte das Oliveiras era um monte que ficava aí a 660 metros acima do nível do mar e cerca de 300 metros acima de Jerusalém. Jerusalém já era uma cidade alta e, obviamente, é conhecido por conta da quantidade das oliveiras que ali tem. As suas encostas eram um caminho por onde Davi havia fugido da rebelião de seu filho Absalão. Se você se lembra, 2 Samuel, capítulo 15. Então, neste monte também, Salomão entristeceu a Deus quando ele ergueu ídolos para suas esposas estrangeiras idólatras adorarem os seus deuses. Ezequiel testemunhou da glória de Deus no Monte das Oliveiras. Jesus, o filho de Davi, fez sua entrada real em Jerusalém a partir deste local. E nesse momento, e nesse monte, né? Jesus então ele chora pela desobediência e pela cegueira de Jerusalém. Os discípulos testemunharam a ascensão de Jesus também, depois dele ressurreto, quando ele sobe aos céus, a glória neste mesmo local, neste mesmo monte. Em Atos, capítulo 1, do verso 10 a 11, Jesus diz que voltaria da mesma maneira que o haviam levado, ser assunto aos céus. Zacarias 14, do verso 4 ao verso 5, diz assim: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Portanto, adore aquele que está sempre no controle. Essa entrada de Jesus foi planejada antes mesmo da fundação do mundo, que nós estamos vendo. É o cumprimento da palavra do Senhor, é o cumprimento daquelas promessas que apontavam para a chegada do Messias, a chegada de um filho ilustre de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, então, adore aquele que se submete à palavra de Deus. Os dois discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus disse, trouxeram o jumentinho para Jesus, jogaram então suas capas sobre ele para que Jesus então se sentasse, e Jesus sentou-se nesse jumentinho para ir a Jerusalém. Mas há muito aqui nas entrelinhas. Eu espero poder mostrar isso para você. Jesus andou a pé praticamente todo o seu ministério, exceto quando ele fazia uso de barcos, não é? Um outro barco para atravessar ali o Mar da Galileia. Nessas ocasiões, ou então quando ele pregava, né? Então ele usava um barco quando ele pregava na praia. Esta é a única vez que ele monta em um animal. Tudo isso é altamente simbólico à luz das profecias, expectativas e alusões do Antigo Testamento. Quando ele diz que vocês vão chegar e encontrar um jumentinho
e vocês desamarrem ele e tomem. E eles falam, mas e se alguém questionar? Jesus fala, o Senhor precisa dele. É a mesma frase lá em Marcos 2:25 para justificar o que Davi come, os pães da proposição, quando Davi está fugindo de Saul. Quando ele e seus homens estavam com fome, o filho ilustre de Davi, que é maior do que Davi, está aqui. O fato, então, de ele estar montado em um jumentinho também é uma declaração de sua realeza e o cumprimento de Zacarias 9:9, com Mateus 21 e João 12. Toda essa cena, ela não é acidental. Tudo isso que está acontecendo é o cumprimento das expectativas messiânicas e das profecias do Antigo Testamento. Um judeu atento, certamente ao ler essa passagem, a sua mente iria remitir, para essas alusões e expectativas messiânicas. Nosso Senhor, veja, viveu sua vida do começo ao fim, em total submissão à palavra de Deus. A sua vida, a sua morte, foram o desenrolar do drama da redenção. Portanto, não é de admirar que ele dissesse lá em João 5:39, examinem as Escrituras, porque julgam nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, adore aquele que se submete à palavra de Deus. Jesus é o nosso modelo de submissão. Ele está ali à sombra da cruz. Ele será levado ao sinédrio, será julgado, zombado, humilhado, e ele ainda tem em mente e sua firme convicção de que ele deve ser um filho submisso ao plano divino, submisso à palavra de Deus. E em terceiro lugar, adore aquele que encara a humildade. Veja, meus irmãos, do verso 7 ao verso 8. Jesus ele monta um jumentinho e inicia então a sua entrada em Jerusalém. Aqui está o Filho de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, em um jumentinho. Ele não entrou em um cavalo pomposo, não entrou com uma comitiva tocando símbolos e instrumentos de corda e de sopro, fazendo o maior barulho por conta da sua chegada, nem mesmo uma caravana toda pomposa. Nós temos aqui o Criador dos céus e da terra, em um animal, em um jumentinho. A profecia em Zacarias 9:9 faz uma conexão muito bonita com o fato de ele estar montado em um jumento humildemente. Veja, ele não tinha necessidade nenhuma aqui de amansar o animal. Por quê? Um animal que nunca foi montado, ele não sabe como se comportar, como reagir. Ele é um animal selvagem. Se você conhece um pouquinho, se você subir em um cavalo, em um animal, em um jumento que nunca recebeu uma sela, nunca foi montado por alguém, ele vai pular, ele vai querer se livrar daquela pessoa. O que temos aqui é a criação reconhecendo o Criador, o Senhor Jesus Cristo, o seu mestre. Então Jesus podia subir, montar nesse jumento, e ele não teria nenhum tipo de reação. Ele mesmo dá uma lição de submissão. Sim, ele está trazendo o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está trazendo salvação, justiça, redenção. E assim ele vem humildemente montado em um jumentinho. Em resposta, muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam então ramos que tinham cortado nos campos. Foi um período festivo de celebração quando eles receberam o rei. Vindo dessa maneira, Nosso Senhor agora proclama abertamente o que ele proibiu até aquele momento. Ele não permitia com que as pessoas falassem quem ele era, aquilo que ele havia feito. Quando Pedro
movido pelo Espírito Santo, faz aquela declaração: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o Santo de Deus, o Filho Santo de Deus. Jesus então guardava, pedia para que eles guardassem esse silêncio sobre a identidade messiânica dele, mas agora tudo está desvelado. Tudo está claro. A realeza paradoxal de Jesus brilha tanto neste momento. Ele é a realeza e divindade, envolto em uma única pessoa, mas avança em sua declaração de ser um rei humilde, um rei em humildade, em fraqueza, um rei em serviço. Ele não vem com pompa, mas ele vem com mansidão e humildade. Ele vem com simplicidade. Note nesse texto que eu vou ler agora, de um estudioso, como ele captura e a percepção dele desse momento que Jesus está aqui nos mostrando. Pense por um momento o que o registro de Marcos transmitiria àqueles que leram primeiramente o seu evangelho. Marcos escreve esse seu evangelho para os romanos. Veja, o romano era alguém que era muito pragmático, alguém que era muito voltado para ação, para coisas, não é? E vejam só, sem dúvida, muitos deles viriam generais entrando em Roma, viam, né? Generais entrando em Roma entre elogios de alguma campanha, de alguma vitória que eles conseguiram. Quão forte deve ter sido o contraste entre a glória romana e a humildade de Jesus. Quão poderosa e pomposa é a espada e o poder político em contraste com o rei Jesus. No entanto, sabemos que seu reino foi estabelecido enquanto a glória, que era Roma, desapareceu no esquecimento. Quem é Roma? Quem foi o Império Grego? Egípcio? Todos eles ruíram. Meus irmãos, não existe um império que permaneça para sempre. O que existe é o eterno reino de Deus, que foi inaugurado e ainda aguarda a sua completa e plena atividade e instauração na terra. Portanto, sabemos que Jesus fez o que fez em Jerusalém, estabeleceu um reino que duraria mais do que todos os reinos deste mundo e quebraria em pedaços todo reino centrado no homem que se colocasse contra ele. Jesus viera tomar seu trono, mas se comprometer a começar seu reinado, não a partir de um trono, não colocando uma coroa em sua cabeça, mas uma coroa de espinhos, e indo para a cruz. O que esse breve texto nos ensina, e que nós iremos trabalhar também no próximo sábado, é que o rei, ele veio para resgatar os seus servos. Ele veio em humildade. Ele veio nos mostrando que o reino dos céus é diferente de qualquer outro reino que esta terra já abrigou. Não é focado em grandeza, não é orientado pela nobreza, mas sim no serviço, mas sim em humildade. Não tomando o poder à força, mas em mansidão. Portanto, o que Jesus nos ensina é a grandeza e o valor da humildade, da simplicidade e do serviço. Ele é rei por direito, ele é o ilustre filho de Davi. Por direito ele tem o trono como herança, mas ele não virá tomar o poder. Ele irá mostrar para todas as pessoas de todas as épocas que o poder de Jesus vai ser morrer numa cruz, derramar o seu precioso sangue para comprar pecadores obstinados, pecadores que rejeitaram o Senhor, que deram as costas para o Senhor,
mas que foram então trazidos a Ele, atraídos a Ele pela graça do Senhor Jesus. Que possamos então olhar para o Senhor Jesus, para este plano da redenção, onde agora Ele entra em Jerusalém e o plano de salvação está caminhando para ser concretizado com sua morte e ressurreição. Que Jesus nos ensine a termos corações humildes, corações que buscam servir ao próximo, servir ao outro, independentemente de como somos tratados pelas pessoas. Amém? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque o conceito que o Senhor tem do Teu reino, de como ele se desenvolve, o conceito de grandeza, é totalmente, ó Pai, baseado em serviço, em dar, em doar. Louvamos o Senhor porque Jesus Cristo é nosso modelo supremo de doação. O Senhor é nosso modelo supremo de doação porque o Senhor doou aquilo que é precioso, o Teu único Filho. Pai, que o Senhor trabalhe em nossos corações a simplicidade, a humildade, o desejo, ó Deus, pecaminoso de buscar algum tipo de reconhecimento, de grandeza. Pai, ajude-nos a querer conhecer mais o Senhor, Jesus Cristo. E nesse conhecimento, o Senhor esteja moldando o nosso coração, o nosso caráter, à semelhança de Jesus. E é no precioso nome dele que eu oro. Amém. Amém. Não se esqueçam, amanhã nós temos às 9 horas a nossa EBD em nossa plataforma online com a nossa série em Romanos. Tem sido um grande privilégio, uma bênção, um tempo edificante quando somos expostos à doutrina do Evangelho. Então o pastor Edson irá nos levar a mais uma jornada nos capítulos do Evangelho de Romanos e amanhã teremos também nos Profetas Menores o livro de Naum. Não perca! Tem sido um tempo precioso conhecermos esses livros e como eles nos revelam quem é o Senhor Jesus, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Às 11h30 nós temos também a EBD Kids. Às 6h30 começa então nosso culto presencial e online. Não perca, participe. E às 20 horas o Terra Prometida. Deus abençoe, um bom sábado para vocês e que o Senhor nos conceda a graça de crescermos em humildade e simplicidade, olhando para Jesus como nosso modelo supremo desses valores. Deus os abençoe. Até mais.